conjunto dos seus ensinamentos com base no amor. Então o evangelho que Cristo começa a pregar é um evangelho de amor. Por isso que a Bíblia diz que ele começa pela região sombria para cumprir o que Isaías profetizou na região de Naftali, Zebulon, fronteira com a Síria e Fenícia, aonde estava a maior parte de gentios. Ele começa a pregar por ali e os milagres vão começando a aparecer. O que mais impacta, que não eram os milagres simplesmente, mas era porque quem não tinha esperança estava voltando a ter. Os cegos eram restaurados, os coxos levantavam e os mortos eram ressuscitados. E para assustar, aquele evangelho pregado por eles, Jesus com 12 homens vai ganhando forma. E cada dia o número de pessoas crescia seguindo ele, a ponto que em Judas tem cerca de muitos, em Teudas eram cerca de 400, mas Jesus ultrapassou tanto só pregando o evangelho, sem fazer revolução, que a Bíblia diz que eram multidões que andavam atrás dele, eram multidões que eram atraídas pelo seu evangelho. E tudo era pelo Espírito Santo que ele operava, que ele fazia. Aqui é a importância de nós sermos cheios desse Espírito Santo. Então a notícia chega em Jerusalém, que apareceu um profeta chamado Jesus de Nazaré, que estava juntando muita gente. Por isso que João diz que quando a notícia eclode, então junta-se o quê? Os sacerdotes, os religiosos, capítulo 7, fizeram uma reunião para como pará-lo, porque já tinham tentado e não conseguiram. Então disseram, não tem outro jeito, o único jeito é matá-lo, porque matando ele, a gente faz como fez com Teuda e fez com Judas. Ele vai morrer e os seus seguidores desaparecerão. Então o principal objetivo do sistema matar Jesus era pagar, destruir o projeto missionário. E eles haviam endurecido o coração, seu próprio povo. Então diz a Bíblia que agora Jesus vai ser preso, Jesus vai ser condenado. E pasmem, para condenar Jesus, uniram-se não só agora os religiosos, mas como eles tinham o poder da influência, contaminaram o Sinédrio. O Sinédrio é o alto poder da jurisdição, que comandava a jurisdição, ligado ao judaísmo. Eles também convenceram o sistema político através de Pilatos e de Herodes. Então juntou o processo acadêmico, os doutores, formadores de opiniões. Então todos eles se reuniram e juntaram forças para parar Jesus e os seus seguidores, porque pregavam um evangelho que estava revolucionando, o evangelho de amor pelo Espírito Santo de Deus. Então condenam Jesus à morte, e vejam que foi o pior tipo de morte que um ser humano podia morrer. Primeiro, descarte seria. Segundo, vergonha. Terceiro, maldito. Então pegaram Jesus e toda coisa ruim que depois da morte poderia eclodir e perder a fama, eles jogaram sobre Jesus. Mas porém, Jesus já tinha preparado uma igreja. Por quê? Porque a igreja, querida, o Israel de Deus enfraqueceu e endureceu. Aí veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10. Ele vai dizer em Romanos que Israel endureceu e rejeitou a justiça de Deus. Agora ele está falando para um povo gentil, para dar sentido aqui. Então ele disse que Israel endureceu o coração e não aceitou a justiça de Deus, querendo a sua própria justiça. Então vão matar Jesus para parar os seguidores, matando ele, como já haviam feito com Teuda
e com Judas o Galileu. Então vão em busca de Jesus e conseguem levar a cruz. Mas Jesus, sabendo que era necessário e ia partir, ele reúne os seus discípulos. João 14, creio que 15 e 16, ou por aí, ele diz que agora está chegando a hora e vai para o Pai, mas ele promete aos discípulos, seus discípulos, que não ia deixá-los só, porque lembram que nós falamos ontem, que o Espírito de Deus, no capítulo 6 do Gênesis, foi tirado do ser humano e não habitava para sempre com ele. Quando Deus precisava, vinha um e era cheio, resolvia o problema. Mas Jesus agora não. Para a igreja foi diferente, porque ele sabia que ia religar céu e terra. Ele sabia que agora a morada desse Espírito não ia depender mais de um templo feito de alvenaria. Por isso que a partir dali o Espírito ia ter um lugar para habitar, que era dentro de mim e dentro de você, e aí ninguém pode destruir. Então vem e agora começam a tentar tirar isso. Aí ele diz: ei, se preocupem não, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro consolador, e aí ele vai permanecer para sempre com vocês. Por isso que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. O projeto foi perfeito. Na noite que ele vai preso, os discípulos se dispersam. Estava tudo direitinho para dar errado. Os mais íntimos ficaram de longe. 2. Um dos mais íntimos, em 3 vezes consecutivas, disse que não era mais crente. Eu não o conheço, nem falo do jeito que ele fala. É levado à cruz. É sepultado. Parecia que o projeto acabou. Os discípulos desistiram. Não adianta mais, vamos voltar para a pesca. Vamos voltar para casa. Porque pensávamos que era ele que iria redimir a Israel. Festa em Cesareia Marítima, morada de Pilatos. Festa no Sinédrio. Festa no templo. Acabamos com mais um. Não há mais a que eu estou pregando sobre missões. Amanhã do terceiro dia, a morte não consegue vencê-lo, porque ele não tinha pecado. O Espírito Santo quebra a corda da morte, e ele é ressuscitado em vida. Mas o interessante é que ele poderia ter ido a Jerusalém, como qualquer pessoa detentora de poder, e agora quer se amostrar, se fazer conhecido. Agora ele é ressuscitado em glória, e ele agora poderia ir no templo e calar a boca de quem se levantou contra ele. Mas não. Ele vai atrás. Ele não perde tempo preocupado com a sua glória no templo, mas ele vai atrás dos missionários feridos. Eu costumo dizer, se fosse eu, não ia buscar nenhum. Esse é um dos perigos que eu costumo repetir, é que nós desistimos muito fácil um do outro. A gente muitas vezes prega para quem está em fora e descarta quem está dentro.
primeira coisa que Jesus faz antes de ressuscitar, ele não vai para o céu, ele não quer subir para o céu. Ele poderia ir, mas ele não vai. Ele vai buscar os missionários. Ele vai atrás dos de Emaús. Ele vai atrás de Tomé. Ele vai atrás de Pedro. Pedro disse 3 vezes que não era mais crente, mas ele não passa em vista. Ele vai atrás. Ele recupera Tomé. Ele vai atrás de um por um. A gente costuma desistir muito fácil. A gente exclui do conjunto, a gente exclui do ministério, a gente rasga a credencial, a gente diz está queimado, vai pisar no pescoço, não tem mais oportunidade. Mas Jesus vai atrás, vai buscar, restaura, vai atrás, vai buscar. E agora diz a eles, em síntese, Atos 1:4, diz a Bíblia que pela ordem do Espírito Santo. O interessante é esse Espírito dá sempre. Pelo Espírito Santo ele diz a ele, ficai em Jerusalém, dizendo a eles, até que do alto sejais revestido do poder, porque o Espírito há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vão dizer que eu estou vivo, vão pregar que eu estou vivo, vão pregar que agora tem um lugar específico de adoração de novo na terra. E qual é a minha igreja? E qual é a minha igreja? Sou eu, é você. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós e que o vosso templo é sagrado? Capítulo 2 de Atos. A notícia sai, porque quando ele ressuscitou, a notícia chegou no sistema, porque foram os próprios soldados que estavam no túmulo que levaram que Jesus ressuscitou. Subornaram os soldados, e os soldados, em vez de contar a verdade, disseram que Jesus estava morto. Agora imagina, entre a Páscoa e o Pentecostes, 50 dias. A Bíblia diz que por um período de 50 dias, aproximadamente, dentro da lógica, os soldados espalharam que Jesus estava morto e o túmulo ficou vazio, porque os discípulos roubaram o corpo dele. Então agora vem pensar comigo. A Bíblia em Atos diz que pelos dias estavam habitando em Jerusalém homens judeus piedosos de toda parte do mundo debaixo do céu. Então a probabilidade da notícia da morte de Jesus espalhar por o mundo era muito apropriada. Por quê? Todos os moradores de debaixo do céu estavam lá, religiosos, judeus. Então a probabilidade desse projeto não ter valor era muito grande. Então quando Jesus sobe, que senta à direita do Pai, aí ele pede ao Pai: Pai, eu prometi a eles que o Senhor ia derramar o seu Espírito, e agora não é para ir e voltar, é para ficar com eles para sempre. É agora, filho. Aí vem o dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem, e desde o Gênesis capítulo 6, que ele foi tirado, você não vê mais uma ação como essa. E todos, ele desceu sobre Jefté, ele veio sobre Eude, ele veio sobre Débora, ele veio sobre Baraque, ele veio sobre Sansão, ele veio sobre Davi, ele veio, mas agora não, agora é coletivo. Quando Jesus vence e Israel endurece o coração, aí agora vem o Espírito com uma finalidade: nos lembrar do que ele ensinou e convencer as pessoas através de nós. Ou por exemplo, quando você vai em Londres, agora é o rei, mas era a rainha, eu já fui algumas vezes.
Todos os turistas, independente de ser rico, pobre, negro, branco, de todos os lugares. Uma das coisas que quem vai a Londres não pode deixar de ir é no palácio oficial do rei. E qual é o segredo? É a selfie. Coloca o celular aqui ou manda alguém bater para o castelo ou o palácio ficar no fundo. Mas o segredo não é o palácio. O segredo até há dias atrás era a rainha que estava dentro do palácio. Você está entendendo o que o Espírito Santo veio para fazer? É por isso que tem gente que corre, que prega e sai mentira daqui para não tirar foto com os crentes. Quando eu vejo uma multidão fazendo fila para tirar foto comigo, eu dou glória. Porque dentro de mim eles estão vendo alguma coisa que ninguém queria tirar foto com essa cara preta, não. É porque lá dentro tem alguma coisa diferente. E o que é? E o que é? E o que é? Pergunta para quem está lá. Tu pode imaginar o que é? Diga para ele, eu imagino que é o Espírito Santo. Porque só ele faz isso. Então o Espírito Santo vem. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar novas línguas. Naquele dia, imagina o poder. O homem que estava com cerca de 40 dias aproximadamente desviado, foi reconciliado na ressurreição. E agora vai pregar. Será, pastor Mazinho, que nós daríamos oportunidade a um obreiro que se desviou, disse que não congregava mais aqui, não era mais crente. Depois de 40 dias ele volta. O senhor daria oportunidade a ele para pregar? Nem aqui ele sentava. Agora Pedro reconciliado, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar a mensagem de Jesus. E naquela pregação, veja que é a pregação simples, é a história de Jesus, mas ele nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas aceitando a Jesus e sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E daí não para mais. Aí o sistema, imagina, gente, como explicar? De um lado, o judaísmo, o potentoso judaísmo, apoiado pelo sinédrio, o poder da justiça, com apoio do poder do Império Romano ao seu lado, e apoiado pelo poder acadêmico. E agora, esses cerca de 120 crentes, analfabetos, porque está escrito, não conhecia a lei como deveria, não tinha nem aonde se hospedar, estavam numa sala esperando a promessa. Um grupo de mulheres agora incluso, porque no Antigo Testamento a mulher não podia fazer isso. Agora as mulheres tinham o poder de orar, de adorar e ser cheia, que foram cheias também, pregando esse evangelho. Então disseram, não tem jeito não, o que é que está acontecendo? Vamos pará-los. Primeira coisa, cadeia. Mas não conseguiam parar. Segunda coisa, vamos ameaçar. Mas não conseguia parar. Terceira coisa, vamos chicotear. Mas não conseguia parar. Era aprendendo, soltando, pregando. Era açoitando, parava de açoitar, ia para a rua pregar o evangelho. Está escrito. Aí disseram, o que é que a gente vai fazer? Nada está parando esse povo. Só tem um jeito. Vamos pressionar. Aí Pedro e João, que ainda estavam enraizados no judaísmo, vai para a oração. Aí vem a história do coxo. A história do coxo, o bonito é que aconteceu na porta do templo e terminou dentro do templo. Porque na porta era comum, porque ele vivia pedindo esmola ali. Mas dentro do templo era inconcebível, porque como o coxo era descartado e não podia entrar. Então quando Pedro diz em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, ele já sai cantando, pulando, adorando e vai bater lá dentro. E quando ele bate lá dentro, Pedro prega a ressurreição de Cristo, e quase 5.000 pessoas dentro do templo do judaísmo aceita Jesus, o fogo pega e o evangelho é pregado.
Aí disseram, agora piorou, que agora veio para dentro. Foi isso que deixou eles irados. Porque quando chamaram Pedro e João, em síntese, para perguntar o que tinha acontecido, em nome de quem eles faziam aquele milagre, porque agora até sacerdote estava se convertendo. Aí a Bíblia diz que, cheio de ousadia, os analfabetos falaram grosso. Cheios, olha, cheio, está escrito cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não estou pregando contra estudo, eu estudo até hoje. Não é? Mas tem muitas vezes que tem tanta anéis que brilha tanto e são tão grandes, que você pensa que é o anel que faz a diferença. Mas não é. Porque se fosse o anel que fizesse a diferença, eu não estava aqui nesse culto. Mas é cheio do Espírito Santo. Aí disseram, ficar irado quando Pedro disse, é em nome daquele Jesus que vocês mataram, mas Deus os ressuscitou dentre os mortos, e é no nome dele que esses milagres é feito, e a gente prega a sua mensagem. Não tem jeito, vamos fazer o quê? Aí disseram, eles não são ignorantes? São do interior? São galileus. Então vamos pará-los com a Bíblia, com a lei, na linguagem, com a lei de Moisés. E como vamos fazer isso? Precisa alguém bom, que conheça a lei, e pela lei pare eles, com a justiça, com o sinédrio. Aí Gamaliel se levanta no meio do sinédrio. Quer dizer, era a mesma coisa que se levantar dentro do Supremo Tribunal, em audiência. E olha o que é que ele diz. Varões, era o doutor, era o reitor, era o crânio, respeitado por todos, está escrito. Varões, israelita, eu quero dar um conselho a vocês. Porque a Bíblia diz que eles queriam matar Pedro e João, queriam matá-los. Aí Gamaliel, respeitado, disse, eu vou dar um conselho a vocês. Pense de novo o que vocês vão fazer com esses homens. Gente, era analfabeto, não tinha dinheiro, não tinha importância física. Aí ele faz lembrança. Vocês lembram de Teudas? Vocês mataram ele e os 400 desapareceu. Lembram de Judas o Galileu? Vocês mataram ele e a obra dele acabou. Mas agora é diferente. Era um cético dizendo isso, gente. Veja o que vocês vão fazer a esses homens. Eu vou dar um conselho a vocês, deixem esses homens quietos, deixem eles irem em paz. Porque se essa obra for de homem, vai perecer. Mas se for de Deus, vocês estão fritos e nunca vão poder parar este projeto. E o que é que vamos fazer? Soltam. Veja aqui, quando soltaram, nem para casa eles foram, já foram pregar o Evangelho. Aí se acostumaram em Jerusalém. Aqui entra nós. É aqui que eu quero finalizar a mensagem nesse contexto. Os gentios. Quando você vai para Romanos 11, Paulo no 10 está falando como Israel perdeu o foco. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como Israel travou. Aí Deus disse, eu vou colocar os gentios. Os judeus não esperavam que o Espírito Santo enchesse os gentios. Aí Paulo no capítulo 11 faz a alegoria. Ele diz que os ramos verdadeiros da oliveira verdadeira quebraram alguns. Quer dizer que Israel
endureceu. Aí Deus resolveu pegar o ramo das oliveiras bravas, o zambujeiro, e colocar no lugar deles. Aí a natureza disse: eu não aceito de jeito nenhum. Porque Deus queria colocar o zambujeiro na oliveira verdadeira, era incompatível. Aí Paulo diz que contra a própria natureza, Deus ligou o zambujeiro na oliveira. E Paulo diz no versículo 25, eu vou dizer um segredo a vocês, para vocês não se acharem sábios. Deus endureceu em parte a Israel, para vocês entrar, até que cumpra a plenitude dos gentios. Israel vai estar endurecido. É por isso que ele diz que Deus não esqueceu de Israel. Mas enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, a vez de pregar o evangelho da igreja dos gentios é nossa.